Se estás a ver este vídeo é porque ficaste curioso com a proposta de trabalho ou então caíste aqui de paraquedas. De qualquer modo, este vídeo vai pertencer ou pertence já a uma lista onde eu estou a tentar apresentar uma solução de uma base de dados, da modelação de uma base de dados para um sistema de quiz idêntico àquilo que nós temos no Teams, mas com uma novidade é que vai existir um ranking nacional para os melhores, para os melhores dos melhores, ok? Então vamos voltar aqui ao nosso enunciado para começarmos a fazer a implementação na nossa base de dados. Deixem-me só recordar que o objetivo destes vídeos não é mostrar-vos quais são as ferramentas que temos disponíveis para fazer isto, mas sim a modelação. É lógico que se eu estivesse numa sala de aulas com um quadro em branco, estaria a ser mais fácil para mim. Nem sei se aqui também não seria interessante eu poder escrever. Se calhar vocês aqui conseguiriam acompanhar. Deixa-me pensar se um dia não irei colocar aqui um pequeno quadro onde eu irei escrever e depois apagar. É capaz de não ser mal pensado. Pois não, David? Aqui um quadro. Certo? Vamos ver. Talvez na próxima edição eu faça isso. O microfone está aqui. Perdi o microfone. Agora está melhor. Estava a fazer isto sem microfone, que loucura. Vamos lá. Então, vamos passar para aqui. E tínhamos visto no briefing que as aplicações de quiz são programas muito utilizados nos dias de hoje e que podem servir para os professores, blá blá blá. A nossa base de dados chama-se BDC. BDC. Então, eu vou usar uma folha de cálculo para fazer isto, que é mais fácil. E dar o nome à nossa base de dados. BDC. Está aqui? BDC. Também já preparei aqui uma espécie de um template para sempre que precisarmos de criar novas tabelas. Nós vimos aqui buscar o template e escusamos de estar a perder muito mais tempo a formatar, como eu estou a perder agora, por exemplo, a fazer isto. Quando tiver 3 campos, assim fica melhor. E este junta com este e formata assim. E pode ficar assim, que fica muitíssimo bem. Certo? Pronto, este aqui também pode estar centrado. Unir e centrar. E este também. No caso de ter apenas duas colunas, outras colunas. Pronto, assim estamos melhor. E vamos voltar então ao nosso enunciado, onde nós temos aqui a informação que na aplicação os utilizadores têm 3 papéis distintos. Então, já nos está a dar aqui uma sugestão. Utilizadores e papéis. Tal e qual. Então eu nem sempre tenho que usar os mesmos nomes. Se calhar não tenho que lhe chamar privilégios ou outra coisa. Já tenho aqui uma boa dica para fazer já de gás 2 tabelas ou 2 entidades. Quais são? Utilizadores e papéis. Vamos então aqui ao Excel. E vamos criar aqui então uma tabela de utilizador com o seu ID e agora o username. E mais uma vez, vou-me abstrair de todos os outros campos que, apesar de serem importantes, não são eles que vão determinar o sucesso da resolução deste exercício. Fixem isso. Não confundir o essencial com o acessório. Então agora aqui no utilizador eu vou ter aqui o número 1 e vou pôr aqui o M Loureiro. E depois no número 2 vou pôr o L Pinheiro. E depois, se calhar, no número 3 o C Faria. Ok, qualquer coisa assim. Pronto, vamos dar aqui mais uma formataçãozinha. E já temos aqui a nossa tabela de utilizador criada. E agora vamos melhorar ainda mais isto. Eu vou fazer o recorte desta tabela que está aqui. E vou, para poder ter isto com uma organização mais fixe, né? Assim, no Paint, como se fosse o nosso quadro. Utilizador, username, aqui marcado com o seu identificador. Assim fica mais fácil de nós nos entendermos. Estávamos a ver então que tínhamos a tabela do utilizador e papéis. Também fala lá em papéis. Correto? Pois é. Então vamos copiar aqui esta e vamos colar aqui por baixo. E esta tabela é a tabela do papel. Pode ser papel. Papel ou privilégio. É o papel dele. Ok? Se calhar não fica muito bem, pois não?
privilégio. O privilégio é aquilo que ele pode fazer e não a forma como ele se comporta. Vamos deixar ficar com papel. ID e agora o papel. Pois é. E o papel de professor, aqui, pode ser com maiúscula. O papel, não, este é o primeiro, é o administrador. O segundo, professor. E o terceiro, o aluno. Ok. Muito bem, vamos então aqui recortar, novo. E vamos copiar. E agora vamos passar para o nosso Paint, para aqui. E temos então a tabela do utilizador e a tabela do papel. Voltamos ao enunciado que diz assim: nesta aplicação, os utilizadores terão 3 papéis distintos: administrador, professor, aluno. O administrador cria as áreas de conhecimento, o professor registra perguntas e o aluno escolhe quizzes. E agora vem a pergunta. Precisamos de fazer a associação entre utilizadores e os papéis e a questão que se coloca é: um utilizador pode ter mais do que um papel? Um utilizador pode ser professor e ao mesmo tempo aluno ou jogador? Se tiverem dúvidas, é sempre assim, é muito mais fácil. Eu tenho. E tendo dúvidas, nós resolvemos sempre da maneira mais simples. Criamos uma tabela para associar estas duas entidades. Vamos lá então passar para aqui e agora no Excel vamos associar o utilizador ao papel. Então, pegamos nesta tabela aqui que é o nosso template, vamos colocá-la aqui e vamos associar o utilizador ao papel. Aqui assim, utilizador underscore papel. Identificador, ID utilizador e o ID papel. Ok. E agora aqui colocamos os números e vamos dizer, por exemplo, que o M. Loureiro, que é o utilizador 1, tem o papel de administrador. Depois o utilizador 1, que também é o Manuel Loureiro, que também pode ser professor. Depois temos o utilizador 2, Luís Pinheiro. Perdão, aqui é um 3. O Luís Pinheiro 2, vamos dizer que ele é professor. E a seguir vamos criar aqui mais um registro e vamos dizer que o utilizador 3, que é o Cefaria, que é aluno. Okay. E desta forma nós temos a apresentação da tabela utilizador papel, em que fazemos, na realidade, uma associação entre um utilizador e o papel que ele representa ou tem para representar no sistema de informação. Podemos agora buscar aqui a ferramenta de recorte, novo, recortamos e colocamos aqui no nosso desenho. Assim. Se eu quisesse trocar isto por miúdos, eu poderia criar aqui uma view, uma espécie de um rascunho, onde eu mostraria o nome, o username e o papel associados para que soubéssemos exatamente qual é o papel que cada utilizador tem. Ou então, vocês olham aqui para os números e chegam lá. Por exemplo, aqui na linha 3 do utilizador papel, qual é o utilizador 2? É o L. Pinheiro. O papel dele é o 2. É professor. Então eu posso dizer que o Pinheiro é professor. Desta forma, tenho garantido que não vou ter problemas de inserção, de atualização ou semelhante. Tá? Vamos voltar ao nosso exercício. Nesta aplicação, os utilizadores terão 3 papéis distintos: administrador, professor, aluno ou jogador. Então, o que é que faz o administrador, o professor, o aluno? Bem, na realidade, o que eles fazem ou vão fazer vai ser visto no próximo vídeo,
para não estragarmos este. Tá? Fiquem bem então e não percam já o vídeo que vem a seguir.